Olá, boa noite a todas, todos e todes. É um grande prazer estar aqui. Hoje vamos falar novamente sobre feminismo e política e teremos uma convidada mais do que especial. Hoje vamos conversar com a Letícia Lães, que é candidata à Prefeitura de Curitiba. É a primeira candidata transgênera à Prefeitura de Curitiba. A Letícia está tentando entrar aqui porque às vezes a internet nos ajuda e às vezes nos atrapalha, né? Então, eu vou aguardar um pouquinho aqui a Letícia que é psicanalista, escritora, poeta, pensadora, é natural de Minas Gerais, mestre em sociologia, especialista em gênero e sexualidade, além de economista com mestrado em administração de empresa. Então, com um currículo desse, eu fico lisonjeada em recebê-la aqui conosco. É um grande prazer ter a Letícia aqui, falando sobre a sua candidatura, falando um pouco sobre a sua trajetória. Estou aguardando um pouco aqui a Letícia. A gente aguarda com o maior prazer, viu? Nem se preocupe. Como eu falei, gente, a Letícia é a primeira candidata transgênera de Curitiba, a Prefeitura de Curitiba, tá? Então, eu penso que é uma grande vitória. A gente sabe o quanto a política no Brasil é subrepresentada por mulheres e ainda mais com algumas especificidades, né? A gente sabe o quanto a subrepresentação para mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres indígenas é bem menor. Então, acho que o que a gente precisa fazer é dar as mãos e levantar essas mulheres cada vez mais. E a Letícia, ela é uma mulher fantástica, ela é ativista, escritora, é uma escritora consagrada, né? E um dos seus livros, que é muito conhecido, é O Corpo da Roupa. A Letícia, com esse livro, ela traz um compêndio, né? Que é o primeiro em português, sobre a transgeneridade. E eu sou pernambucana, sou natural de Recife, e moro em Rio Grande. E a Letícia esteve aqui em Rio Grande fazendo uma palestra aqui nos 15 anos da do GESE, aliás, que é o Grupo de Estudos de Sexualidade. Então, foi em 2017 e hoje eu moro em Rio Grande e quando eu fiz esse convite e a gente divulgou, foi bem elogiado. As pessoas que participaram da palestra da Letícia ficaram muito felizes, até prometeram que iam assistir. Tem muita gente querida que tem livro autografado, que falou muito bem da sua palestra, da sua fala. Então eu estou aqui ansiosa e quero deixar um abraço aqui para a Ludmila, que é assessora da Letícia, que foi o que me ajudou a fechar essa agenda com ela, que teve a maior paciência e a gente fechou junto. Ela está aqui conosco. Estou vendo aqui que Mariane Candelária, Marcela Vanglo, Diana Elisa, obrigada meninas, bom ver vocês por aqui. E a Ludmila está deixando aqui um recadinho para a gente, só um minuto. A gente sabe que esse novo modelo de vida, né, que a gente está levando, esse novo modelo remoto, às vezes a internet nos ajuda e às vezes atrapalha, né? A gente sabe bem disso. Eu passo muitas vezes por isso. Muitas vezes eu tô com a internet ótima aqui em casa e quando a gente vai fazer uma live, vai participar de um evento, a internet fica instável. E a gente, como está dependendo dela, né? A gente depende da internet e dos tecnológicos nesse momento. A gente precisa se render e aguardar que ele diga qual é o momento certo da gente estar ali. Diana Elisa, boa noite.
A Letícia entrou aqui. Deixa eu trazer. A Letícia está entrando, gente. Eu estou bastante ansiosa para conversar com ela. Oi, Letícia. Entrou? Boa noite. Está me ouvindo? Entrou. Agora está tudo ótimo. Eu não faço mais nada nesse Instagram. Olha, as 3 últimas transmissões que eu fiz, eu fiquei num estado de tensão que você nem imagina. Meu boa noite para você. Eu imagino, sim, Letícia. Eu imagino. Tudo bom? Te peço Faz desculpas. Se direito. eu soubesse que você não gostava do Instagram, a gente tinha feito pelo Face. Não, é ele que não gosta de mim. É ele que não gosta de mim. Eu não tenho nada Capaz, contra. quem não gosta de você? Eu estava aqui lhe apresentando, mas eu vou fazer questão de lhe apresentar novamente, porque é um grande prazer estar contigo aqui, tá? Eu sou Magnólia Carvalho, sou idealizadora dessa página, que está seguindo para um coletivo, que é o Feminismo Essencial. A gente está em busca de um feminismo plural, né? Onde a gente possa dar as mãos às mulheres de todas as especificidades. Então, a gente vem trazendo, está trazendo, principalmente nesse momento, né, nessa pauta tão cara para nós, que é a representatividade da política, a gente vem trazendo, já trouxemos algumas companheiras, mulheres negras, indígenas, e é um grande prazer ter você aqui, tá? Eu queria só te apresentar bem rapidinho, que eu quero ouvir tua voz. Gente, a Letícia, ela é escritora, poeta, pensadora, psicanalista, natural de Minas Gerais, é mestre em sociologia, especialista em gênero e sexualidade, além de economista, com mestrado em administração de empresas. Letícia, com um currículo desse, eu só tenho a agradecer de você ter doado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Imagina, que isso? É o currículo mortis, é o que eu já fiz, não é o que eu vou fazer, né? Não é o que eu posso fazer. E eu fico muito infeliz, às vezes, que mesmo com um currículo desse, por eu ser uma mulher trans, eu sou marginalizada, não é? Com certeza. Então, isso é terrível, imagino. E olha, eu sou uma mulher trans. As mulheres, todas as mulheres passam por isso, que pode ser o melhor currículo do mundo, mas a gente é sempre a quinta pessoa depois de ninguém, né? Então, Exatamente. Exatamente. E eu também fiz um comentário aqui que você é a primeira mulher trans a concorrer à Prefeitura de Curitiba. Que sim, orgulho! Eu digo que orgulho porque você chegou lá, eu imagino, com muita garra, né? Porque, como a gente sabe, a subrepresentação da política, das mulheres na política, já é pequena. E para as mulheres trans que não têm espaço, como você deve ter sido guerreira para chegar até aí, hein? não, pois é. É, na verdade, a guerra foi mais simples do que você imagina, porque eu sou militante do PSOL, mas sou uma militante independente. Estou no partido Uhum. desde 2013, concorri pedagogicamente, né, exatamente para fazer isso que você acabou de dizer, concorri a deputada federal no pleito de 2014. E desde então eu sempre converso com as pessoas, mas, né, agora esse ano eu recebi o convite do diretor municipal para concorrer como prefeita da cidade. Primeiro eles me ofereceram para vereador, eu falei, gente, eu não tenho paciência de ir na Câmara todo dia. Ah, então, quem sabe você concorre como prefeito? Eu falei, olha, vocês estão brincando, não? É sério mesmo? Colocar uma pessoa trans, não é? Tem que ser um partido de muita coragem. E o PSOL é um partido de coragem, não é? É verdade. Eu adoro o PSOL porque é o único partido atualmente no Brasil que tem fundamentos e que luta pelos fundamentos em que acredita. Então, diante daquele convite, olha, eu passei a noite sem dormir, porque eu não podia dizer não. Você já imaginou com que cara eu ia me olhar no mês de janeiro, sendo uma mulher trans,
né? Defendendo pautas a vida inteira que hoje estão cada vez mais em risco, eu não ia ter coragem de olhar para a minha cara, porque a gente sabe muito bem que é uma eleição mapeada, né? Que eu estou num partido que não tem dinheiro, né? E o dinheiro hoje é o que movimenta essa sociedade. Mas era também um lugar de fala, né? De eu poder ter te conhecido e de estar aqui defendendo pautas que, como eu te disse, fazem parte da minha vida, da minha história, né? Tudo que eu sou, eu digo de público sempre, eu devo ao feminismo. Eu não sou uma transfeminista, como eles dizem por aí, eu sou uma feminista transgênero, porque antes de qualquer coisa foi o feminismo que me libertou. Se eu não tivesse entrado em contato com aquelas autoras, né, no momento em que eu entrei e passado a ler a vida que eu tinha de um outro ponto de vista, eu não teria tido condição de avançar. Então, eu digo, se eu estou fora do armário, vivendo o modo que eu vivo, eu tenho um pleito de gratidão de um tamanho com o feminismo, né? Além de ser uma pessoa que ama as mulheres em todos os sentidos. Né? Esse, aliás, foi um grande problema na minha vida, porque quando eu aparecia, o gueto me rejeitava, porque eu sou uma translésbica. Então, eu não me satisfaço com o status de mulher. Né? Eu também tenho uma orientação sexual voltada para a mulher, o que me torna hoje uma pessoa homossexual. Esse mundo é muito engraçado. Né? Então, foi assim que eu entrei nessa guerra. A principal pessoa que estava na frente para disputar o cargo é hoje a minha candidata a vice, que é a Giana de Marco. Né? E eu digo, inclusive, para ela que era minha amiga desde antes. Né? E você sabe que internamente partido tem correntes e aquilo, então eu torcia muito por ela e ela acabou sendo a minha candidata a vice, e eu disse para ela, eu queria ganhar só para você governar junto comigo, porque ela é uma máquina de trabalhar, sabe? É uma pessoa excepcional. Junto com a Lud, com a Bárbara, a gente tem feito essa produção aí da campanha, com recursos muito limitados, mas com uma ligação de mulheres impressionante. Precisa de ver, porque são mulheres feministas, são mulheres muito conscientes do que podem, do que são, né, de onde podem chegar e vão além. Sabe? Se deixar por conta da gente, a gente faz sempre um pouco mais do que podia. De modo que é essa história, né, que me traz aqui com você, atendendo esse convite tão gentil e carinhoso para estar aqui nessa noite. Eu estou muito emocionada porque eu admiro muito o teu trabalho. Fosse muito bem falada. Antes de você entrar, eu estava falando um pouquinho. Eu sou nordestina, natural do Recife, e moro em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E na assim que eu conversei. Na cidade de Rio Grande. Tu sabe que meu filho mora aí, né? Eu vi vários. Não sabia que seu filho morava aqui. Eu sei que você já fez palestra aqui, tem vários amigos aqui. E depois que eu te convidei, foi que eu soube disso. Cidade do coração, tu tinha que ter me dito. Meu filho mora no Bolacha, junto com a minha Ah, que maravilha! E com a minha netinha, que é a filha que eles têm. Né? Então, mora ali no Bolacha. Aí eu tenho amigos assim incríveis, né? Como o Luiz Maim, que é o Luiz, que é muito meu amigo também. Adoro o Luiz, adoro a Carol Correia, né? A coisa boa! Paula, lá da universidade, que coordena aquele centro de estudos sobre sexualidade, enfim. O Gese, né? O Gese, isso. Ela é uma pessoa, uma lutadora de muitos anos, sim. Né? Então, são pessoas assim que eu amo de paixão. E eu não sabia. Que coisa boa! Quando eu te convidei, assim, devido
eu estou fazendo uma série de entrevistas com várias candidatas, né? Esse momento está deixando a gente fazer isso sem precisar estar presencial. Então, eu convidei uma companheira do Piauí, outra de São Paulo, e eu tinha já visto a tua história, já conhecia a tua história, e o Feminismo Essencial fez uma nota de apoio com os ataques que tu sofresses. E aí, em relação a ser uma mulher trans concorrendo. E a gente fez uma nota de apoio, e nessa nota eu senti necessidade de convidar para conversar com a gente. Só que eu não sabia que tu tinha ligação com o Rio Grande. Mas é muito mais do que coisa boa, né? E como o mundo é pequeno, né? E o universo une as pessoas assim, porque eu não sabia. Eu fui te buscar lá em Curitiba e de repente quando eu vi, você tem várias. O Luiz é muito meu amigo, gosto muito do Luiz. E eu vi um dia desse uma foto que você compartilhou com ele. E aí eu já conversei com ele, dizendo: Ah, Luiz, nem sabe quem vem conversar comigo. Eu estou bastante orgulhosa, muito emocionada. E então ele ficou super feliz, falou super bem. E assim, muito bom saber que você é bem querida aqui, viu? Que bom, que bom. Esse é o caminho, né? É verdade. Então, Letícia, eu estava lendo umas entrevistas tuas e vi, assim, me chamou muita atenção assim, a entrevista que tu falou, tu estava falando na verdade, a tua campanha, a capa, né, na verdade, da tua campanha, que na verdade seria a bandeira, né, da tua campanha, que é implantar o que se chama de economia do cuidado, em que a Opa, administração pública priorize as pessoas e não as coisas. Me fala sobre essa proposta, porque me chamou muita atenção e eu achei fantástico essa tua fala. então, olha só, na verdade é cotejar a economia de mercado com a economia do cuidado. E isso é uma área essencialmente feminista, não é? Feminista e feminina por natureza, porque a Sim, economia do cuidado, para você ter ideia, 4/5 do trabalho de cuidado no mundo é feito pela mulher a custo zero para a exatamente. sociedade. Porque consiste em quê? Em parir, né? Em tomar conta da criança, em tomar conta dos filhos, em limpar a casa, em cozinhar, né? Em fazer a feira, em cuidar dos adultos, roupa lavada, essa coisa toda, e dos idosos. Então, a economia do Exatamente. cuidado é, por natureza, uma economia colaborativa, participativa, né? Cujo lucro é o bem-estar das pessoas. Isso não é só lindo, não, isso é a história das mulheres, porque elas se situaram assim historicamente, elas foram empurradas para uma dominação masculina, onde a única forma de sobreviver seria se dedicar ao cuidado, né? Então, 4/5 quer dizer que o homem fica com apenas 1/5 do trabalho de cuidado no mundo. E quando ele faz, é reclamando ou então anunciando o que está fazendo. Olha, eu estou lavando panela, Exatamente. viu aqui? Olha, eu estou limpando o chão para colaborar. Colaborar com o quê? Quer dizer, ele suja a casa como a mulher suja, mas por que só ela vai limpar? Você vê o absurdo que agora, na pandemia, foi feito um levantamento com pessoas que estavam fazendo trabalho universitário ou postulantes, né, ao título de mestre ou de doutor, né, ou que já tem esses títulos e que faz publicações e que devem estar todo mundo em casa, né? Entre os Sim. homens, aumentou 60% o número de artigos publicados. Entre as mulheres, caiu 50%. Caiu, com certeza. Avalia isso. Significa que eles tiveram mais tempo e mais gente para cuidar deles do que eles efetivamente cuidaram. Então, eu centrei toda essa atividade da campanha em torno da economia do cuidado.
que é uma economia feminina, é uma economia feminista e é uma economia cujo resultado é o bem-estar das pessoas. Agora, quando você compara a economia do cuidado com a economia do mercado, o que é o mercado? O mercado ele visa essencialmente remunerar o capital, de preferência o capital financeiro, já que o mercado financeiro ele rege a vida do país e a vida do planeta. Você vê, o presidente dá um espirro, o mercado financeiro reage. Agora, nós estamos Exatamente. morrendo aos montes por essa pandemia terrível, né? O mercado faz o quê? Nem olha, ele não quer saber. O mercado ele instituiu uma forma de trabalhar que ficou consagrada agora no neoliberalismo e que consiste no seguinte: é o individualismo e o egoísmo levado às últimas consequências. Pouco importa se para o meu sucesso, se para o meu ganho, a sociedade vai se danar, não vai ter o que comer, os empregos vão desaparecer. Pouco importa se o meio ambiente vai ser totalmente destroçado, não é? O que importa, na verdade, é que eu esteja ganhando, que é uma lógica totalmente masculina. Você vê como é que uma coisa se opõe à outra e como é que a gente foi cair nesse buraco. Porque enquanto a lógica masculina é essa de dominação, de vencer, de ganhar a qualquer custo, né? De guerra, é uma lógica bélica. A lógica feminina é uma lógica de contribuir, de participar, de estar junto, de cuidar, que é uma lógica lúdica. Então, nós temos o lúdico contra o bélico, que é uma coisa terrível, porque o bélico nada mais é do que o lúdico deteriorado. Os nossos índios, por exemplo, né, que nunca conheciam o bélico, a não ser na forma cultural mais pura que eles tinham, até hoje, as disputas que eles fazem no Guarupi, foi tão bem descrita por Darcy Ribeiro, eles não visam ganhar nada, não, eles só querem participar. Exatamente. Sabe? Porque é o lúdico na sua essência. Agora, o lúdico deteriorado, a ideia é ganhar. Ganhar, 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 ganhar. Ganhar para quê? Então, a economia de mercado ela deteriorou e acabou com a ideia de coletividade, de coletivismo, que é uma ideia essencialmente feminista, essencialmente feminina, porque homem não quer saber de coletividade, não, ele não quer saber de coletivismo, não. Ele quer brilhar sozinho, sabe? É isso Mas aí. tem muitos homens que não são assim. Nós não estamos falando de pessoas específicas, nós estamos falando de uma categoria social que foi criada e é cultivada, inclusive por muitas mulheres, você sabe, que são, Exatamente. obviamente, Exatamente. com esse modelo de mercado. Agora, o modelo de mercado acabou conosco. Tanto que hoje a gente fala na questão da necropolítica, que é o necrocapitalismo, aquele que não se interessa mais em aproveitar as pessoas. Então, precisa de matar essas pessoas. Nesse caso, a Covid-19 é um aliado fortíssimo, que, aliás, eles se aliaram a ela. Não é desculpa, não é falta de planejamento, não, é tudo planejado, que o governo federal e que os governos estaduais e municipais não deem cobertura, porque quanto mais gente morrer, melhor. E onde que vão morrer E essas mais pessoas? gente pobre, né, Letícia? Exatamente, é pobre, preto e periférico. Então, se puder Exatamente. matar todos os pobres, pretos, periféricos, as putas e os putos, eles estão livres para poder inventar o mundo que eles querem, né? Que é o mundo do conto da Aya, da Margaret Atwood, por exemplo, que é uma coisa assustadora. Você deve ter visto o Assustadora. livro, não é? É aquilo. Eu vi a série. E a guerra... Pode ir, desculpe. Não, eu tô te escutando, que eu tô guerra lembrando que eu vi a série. A guerra que se trava no mundo hoje é a guerra entre, né, a economia do cuidado e a economia de mercado.
Para mim, é exatamente isso, porque o homem não se conforma que a mulher tenha, mesmo que cumprindo 4 expedientes, 2 na rua e 2 em casa, que ela tenha saído de uma condição de semovente, que tinha no início do século XX, na Constituição Brasileira de 1924, estava textualmente: são propriedades do homem a terra, né? Os animais, e a mulher, ela era um E a semovente, mulher? era equivalente a uma vaca. Né? Aí ela termina o século XX ocupando todos os espaços sociais possíveis e imagináveis. Ela se tornou profissões que eram reserva de mercado masculina. Né? Uma das últimas que eu vi que ela ocupou foi de coveiro, que era uma profissão tipicamente Verdade. masculina. Eu vi, ó, foi até uma reportagem que eu vi na TV de uma mulher coveira. E não é nada demais, mas era um espaço nitidamente masculino. Sem falar na chefia de Estado, né? Presidente da República, chefe de governo, líder de partido. Não é? E no planeta inteiro isso aconteceu. E o mais importante, sem dar um único tiro. Eu digo que se os homens tivessem que ter feito esse itinerário de libertação feminina, de consolidação de espaço, eles tinham acabado com o planeta umas 10 vezes Com para certeza. fazer o mesmo itinerário que foi feito pacificamente, sem gritos, sem berros, né? Foi feito e está consolidado. Só que eles não aceitam. O homem hoje, enquanto homem, é uma entidade totalmente superada. Porque qual é o espaço que se lhe reserva? Ah, não, ele é reprodutor. Né? Não. Hoje você pode perfeitamente, com um banco de sêmen, aliás, uma feminista da segunda onda, né, aquela que atirou no Andy Warhol, né, que era uma louca, ela criou, mas ela dizia que o mundo só ia ter sossego no dia que o penúltimo homem fosse enforcado, né, no último. Então, existe a possibilidade hoje de se reproduzir sem a participação do homem. Pior ainda, em pouco tempo, sem a participação da mulher. Por quê? Além das clínicas de reprodução terem se tornado, né, um fato corriqueiro na vida das cidades, né, o útero artificial já está dando sustentação para a vida a partir do 5º mês. Só faltam 4. Então, pode saber que dentro de algum tempo, esse 5º mês aqui, que hoje já dá sustentação à vida até o 9º, ele vai baixar para o primeiro dia. Então, nós estaremos lá dentro do admirável mundo novo mesmo, do Huxley. Né? Então, mas ainda o homem, essas categorias, né, homem e mulher, elas são categorias que, dentro do feminismo, a gente percebe como categorias superadas. A história da Concordo. civilização, a história da humanidade, nos leva à superação dessas categorias. Mas no comportamento masculino, que é bélico, ele não tolera essa superação. Porque nós sermos identificados em pleno século XXI, nós herdarmos uma história, uma jornada, né, já previsível, em função de um órgão que traz no meio das pernas, tenha paciência. Isso é loucura. O ser humano é muito mais complexo que um órgão no meio das pernas, que é o único critério que se usa para classificar o macho como homem ou a fêmea como mulher. Aí, quando acontece um caso como o meu, que apesar de ter nascido macho, eu nunca me identifiquei com essa classificação que me deram, né? Porque aí o processo é identificação, não é escolha, não. Identificação é um processo psicológico pesadíssimo, que a gente sabe que leva a pessoa, por exemplo, a torcer para o Grêmio e não para o Internacional. Né? Mesmo que tivesse É verdade. prêmio, ela não enxerga alternativa. A identificação é um processo psicológico extremamente complexo. E eu custei muitos anos da minha vida para poder entender isso, que eu tinha me identificado com aquele mundo, que é um mundo que me foi oferecido quando eu cheguei.
mas eles queriam que eu ficasse no mundo masculino, com o qual eu nunca tive nada, nada, né? Então, o mundo feminino era proibido eu ter boneca. Mas por quê? Ah, porque senão você vai para o inferno. E naquele tempo o capeta tinha prestígio, né? Então, terrível, terrível. Precisei que a minha avó, que era analfabeta e pobre, juntasse as economias dela para me dar uma boneca e comprar uma briga com a família de todo tamanho, né? Era uma boneca de papelão, mas que alegria. Você vê que hoje, 65 anos depois, eu devia ter 3 ou 4 anos na época, é o único presente da minha vida que eu lembro até hoje. E me emociono todas as vezes que eu lembro, né? Porque foi um itinerário muito duro esse. Aí eu chego na adolescência, e aí não, né? Quer dizer, se você se identifica com mulher, se tem cara de mulher, ainda nasci com cara de mulher, nasci sem pelo, sem pomo de Adão. Então, se você se identifica com mulher, você tem que gostar de homem. Eu o quê? Você é louco? Eu tinha que brigar na escola porque todo mundo achava que eu era comestível, né? Então, era a mulher que eu queria. Mas como? Porque não era o que elas queriam, né? Até que eu achei essa companheira minha, com quem eu estou há 44 anos, né? E é realmente mulher, mulher, mulher mesmo. Foi com quem eu aprendi a ser mulher, para você ter ideia. E até hoje me ensina, sabe? Então, é uma companheira do outro mundo. Que história emocionante a tua, Letícia. Muito emocionante mesmo. É impressionante como o machismo ele desencadeia várias opressões, né? O machismo ele é homofóbico, o machismo ele é machista, o machismo ele é lesbofóbico, transbofóbico. Então, assim, essa heteronormatividade que o sistema patriarcal nos impõe faz com que essas pessoas que não se identificaram com essa heteronormatividade sofram opressões, simplesmente porque para o machismo certo é o homem e a mulher, né? Que é a heteronormatividade. Então, a gente vê hoje o quanto as mulheres lésbicas sofrem, as mulheres trans sofrem, nós mulheres cis sofremos, tudo isso devido a uma imposição do patriarcado por esse machismo enraizado que nos mata todo dia, né? Simplesmente, como você disse, porque tem um órgão no meio das pernas. E é um absurdo, né? São opressões no mundo inteiro, uma sociedade inteira, devido a um único sistema. Só, mais nada. Eu tenho um cartoon desses, de recorte de jornal, de um jornal dinamarquês que alguém mandou para mim. Há muito tempo que mandaram esse recorte, mas ele é muito curioso, que ele, de alguma forma, resume o que você está falando. E mostra que homem e mulher são dois discursos, né? Como dizia Lacan, não existe nada que seja pré-discursivo. Tudo é discursivo no mundo, né? A gente fala em cima de narrativas que foram criadas e estão mantidas dentro de um imaginário coletivo de geração para geração. Mas o cartoon é assim. Provavelmente uma mãe está com o carrinho de bebê e conduzindo esse carrinho pela rua. Aí alguém chega perto e fala assim, é menino ou menina? E ela responde, não sei, não tem idade ainda para decidir essas coisas, não. Isso aí. O que mostra que Isso eu estou aí. dizendo, que gênero é uma forma de hierarquizar as pessoas, de criar e manter privilégios, de criar linhas de subordinação, não é, que são terríveis, são cruéis. Inclusive, esse machismo que você se refere, agora, na pandemia, ele recrudesceu horrores. Horrores, porque o cara está dentro de casa, aí sim ele quer reinar absoluto, porque ele acha que a mulher, que ele é dono daquela mulher. Né? Daquela mulher, Esse exatamente. feminicídio que foi institucionalizado agora como crime, o cara
ele não se conforma que a mulher queira ter outro tipo de vida, ou que escolha outro tipo de pessoa que não ele. Então ele vai e mata, e em muitos casos suicida, o que mostra que o machismo é anti-humano, porque ele faz mal até para os homens. Eu digo Sim. que se os homens tivessem consciência da quantidade de opressões que eles carregam sobre os ombros, eu acho que eles iam se tornar feministas no outro dia. No Porque outro dia, é verdade. a ideia do feminismo não é a mulher se tornar superior ao homem, mas nós resgatarmos a igualdade que existe entre todos os seres humanos. É isso que me faz ser feminista. Então, quando eu escuto esse papo furado dos que combatem o feminismo, dizendo, não, as mulheres querem se sentir superior, não tem nada disso, não. Só um pouquinho. Oi, nego. Ah, põe aqui. Chega aqui, chega aqui. Vem cá. Olha só. Essa é a Ângela. Sabe onde que ela está agora? Oi. Em Rio Grande. Rio Grande. Rio Grande. Ela mora lá, ela tem um Quer dizer, coletivo. Samuel mora no Bolacho. Pois é, ela conhece. Não vou lá. Eu moro na Vila Militar, Ah, tá. aqui no ela centro, mas eu conheço o Bolacha, eu gosto muito do Bolacha, bairro do Bolacha. Aham. Ela tem um coletivo que se chama Feminismo Essencial. Eu estou fazendo uma live com ela. Você está ao tá. vivo. Coisa boa, participação especial, né? Pois é, estando em casa, a bondade é essa, né? Que quando a gente está em casa. Claro! É um amor, a gente. Fique à vontade. Eu passei a tarde Quem está aqui atendendo. conosco é o Luiz, viu? O Luiz aqui deixou vários recados, disse que você é irmã, que diz que você é uma irmã para ele. Eu amo demais o Luiz também. Márcia, que é a companheira dele, né? É um Sim. casal assim, admirável. Uma gente. Eu gosto demais desses dois. Gosto demais desses dois. Que a gente estava falando, né? É uma sorte a cidade de Rio Grande ter pessoas como vocês, né? Porque são pessoas que estão propondo e agindo no sentido da gente ter um mundo diferente. Eu acho que tudo isso que a gente está conversando cresce em cima daquilo que eu te falei, economia do cuidado ou economia de mercado? É verdade. Lúdico ou bélico? Feminista ou machista? Porque aqui a oposição, às vezes eles dizem, não é o machismo, não se opõe ao feminismo, opõe-se sim, não só ao feminismo, mas tudo que diz respeito à solidariedade, à justiça social, né? A preservação do meio ambiente. Né? A vida, né? A vida, resumiu perfeitamente. A vida. Então, ele é um oposto, sim. Eu caminho nessa linha de mostrar que ou nós resgatamos a economia do cuidado, essa sustentação feminina que tem mantido o mundo vivo a custo zero por 10 milênios. Ou vamos deixar o mundo ser destruído pela economia de mercado. Sim, o capitalismo está destruindo, né? Acabou. E isso aí é o quê? É coisa de homem. Me desculpe, mas é coisa de homem e de mulher cooptada, que não descobriu o seu... Eu acho interessante, eu tenho falado muito isso, que eu tenho visto, né, nessas eleições, muitas candidaturas coletivas. Eu acho que esse século é o século das mulheres. Essa eleição está sendo uma eleição, eu não sei se eu estou sendo utópica, mas eu acho que essa eleição vai ser uma eleição diferente, porque as mulheres estão se unindo, estão entendendo que elas precisam se unir para combater, né, as opressões, e eu estou vendo muitas candidaturas coletivas. Eu estou achando fantástico. Sem dúvida, e que estão sendo questionadas pela legislação eleitoral. Né? Porque você vê, candidatura coletiva, vamos
combinar? É redundância. Por quê? Não, isso é. O titular, ele é representante de um grupo. Sempre. Ele tem que ter a representação de uma base. Agora não, as pessoas se apresentam como candidato sem ter base nenhuma, patrocinadas muitas vezes só pelo capital financeiro que dá sustentação. Então, elas acham, né, que estão representando. Representando quem? Está representando a si mesma. É representante de si mesmo e de todas as correntes opressoras que estão a fim de ferrar com a sociedade. Não é? De ferrar com a economia colaborativa, de ferrar com a coletividade. É isso que acontece. Então, quando você reforça e fala é uma candidatura coletiva, é uma forma de lembrar que toda candidatura é coletiva. A minha candidatura não é minha, é do partido. Foi o partido que me alçou essa condição. E eu sou representante do partido, das ideias que o partido traz e que hoje coloca em nível nacional, com muito prestígio, embora o alcance seja limitado, porque nós só temos 10 representantes na Câmara Federal. Mas você sabe o estardalhaço que 10 representantes têm feito nesse país. Que diferença fazem. Diferença ao ponto deles tirarem a vida de uma das nossas melhores combatentes, que foi a Marielle. Não toleraram. Então, vamos sumir com essa daqui, porque senão ela chega lá rapidinho, né? E não pode. Então, a Marielle é um exemplo típico de uma candidatura coletiva, porque ela vinha das bases, ela representava, né? E depois que morreu, passou a representar muito mais, porque acha que... Muito mais. Percebe? Então, toda candidatura é coletiva. Não existe nada, assim como Lacan falava, não existe nada pré-discursivo. Não existe nada pré-coletividade, porque nós somos animais gregários. Se eu excluir a coletividade, sobra o quê? Meia dúzia de banana, achando que pode mandar no mundo, pode juntar o dinheiro todo do mundo, pode explorar as pessoas. Não pode, não. A coletividade é que conta. Mas, infelizmente, esse se tornou um discurso feminino por excelência. Porque a masculinidade típica, né, que nós chamamos de machismo, exclui isso. Exclui qualquer forma de colaboração, qualquer forma de representação coletiva. O que prevalece é o individualismo. Uma coisa que eu me pergunto é, você sabe que palavras como socialismo, comunismo, participação comunitária, tudo isso foi demonizado no Brasil. Então, na cabeça das pessoas, parece que socialismo, você vai pegar o Fusca 69 do cara. Sabe? Então, uma cruzada que eu tenho feito também é para explicar que socialismo é tipicamente feminino. Porque o masculino, o contrário de socialismo é individualismo. E dou provas disso, de como a mulher é a grande representante do socialismo. Como o homem some e deixa ela com 4 crianças, desaparece, nem a lei consegue. E o que ela faz? Ela cuida. Ela transforma aquelas 4 crianças em cidadãos, né? Na maioria das vezes, consegue levá-los à universidade com o próprio trabalho, com o próprio esforço, sem contar com nenhuma participação de homem. Porque a visão dela é uma visão social, é uma visão coletiva. E o cara é visão individualista. Não, agora é ela que cuide. Então, isso é um absurdo que a gente ainda, em pleno século XXI, estimulemos esse tipo de comportamento, porque não há punição nenhuma para o homem que desaparece e as mulheres assumem sozinhas aquele núcleo social tão importante que é a família. E ainda tem idiota aí
para dizer que família é uma mulher e as crianças. Homem está sobrando mais do que giló na janta, né? Mas ainda não desconfiou disso. Então, a mulher, ela é socialista, ela é colaborativa, ela é participativa por natureza. Natureza, é isso mesmo. Não é? Enquanto o homem é o contrário disso, é o individualismo tosco que a gente vê por aí, né? Que o cara só olha para o próprio umbigo. Ai. E como tu estava falando das palavras, né, serem demonizadas aqui no Brasil, é impressionante como o Brasil tem acho que o poder, acho que algumas pessoas têm o poder de deturpar as palavras, né? Porque se vão te xingar, se tu és de esquerda, te chamam de comunista. Vai morar em Cuba. Queria eu estar morando em Cuba hoje, né? Então, assim, é impressionante como as palavras são deturpadas aqui no Brasil. E como a educação é muito precária, as pessoas não têm noção do que estão falando. Uhum. Não é? É muito fácil você transformar ideologias muito robustas, como é o socialismo, como é o próprio comunismo, transformar isso em idiotice. Ah, vai morar em Cuba, Venezuela, porque o cara não sabe nem de que ele está falando. Porque se soubesse, era bacana o debate. É super democrático um debate. Ah, porque eu sou conservador. É conservador coisa nenhuma. É reacionário. Conservador sou eu, que estou no mesmo núcleo familiar há 44 anos. E olha o que eu lutei para ficar. Porque até o gueto foi contra mim. Não, você não pode manter família, não. Se manter, você vai ter que ser agora. Você não é mais pai, é pai. O que é isso? Ah, é uma mistura de... Não, eu sou pai. Eu sou avô dos meus netos. Esse papel social não me será confiscado, porque uma mulher, quando fica sozinha para cuidar da família, ela assume todos os papéis sociais. Então, querer me tirar isso agora, mas nem... Exatamente. Então, nem a pau, Juvenal. Vou deixar minha companheira, vamos ter outro tipo de vida, né? Agora, as idiotices vêm o tempo inteiro, né? Vocês dormem juntos? Sim. E faz o que na cama? Eu particularmente, durmo. Porque sexo eu gosto de fazer mesmo é em elevador. A ideia é chocar mesmo, entendeu? Ai, Letícia, você é maravilhosa. Isso não é da sua conta, cara. O que eu estou querendo dizer é isso. Vai cuidar do orçamento público, vai cuidar de senador que põe dinheiro na cueca, vai cuidar de presidente que manda jornalista calar a boca, vai cuidar disso. É verdade. Mas não quer cuidar do que eu faço na minha intimidade. É um absurdo, né? É um absurdo. A gente está vivendo, são tempos difíceis, né? Tempos difíceis. E a gente só pode vencer tempos difíceis. Quem me ensinou isso foi um xamã boliviano. A formação dele tinha sido na tribo, só. Não tinha mais nada, nunca foi na universidade, nunca foi em lugar nenhum. E ao fazer com ele uma pergunta do tipo que você fez, uma indagação, como viver em tempos difíceis? O cara me responde a queima-roupa, com amor e humor. É isso aí. Eu tenho tentado. É isso aí. Eu tenho tentado, porque senão a gente se desespera e acha que não tem solução. Eles podem adiar por anos, até por décadas, quem sabe por séculos ou milênios, adiar o desenvolvimento da humanidade, o progresso. Mas impedir eles não vão conseguir nunca. Com certeza não. Esse é o Com certeza não. Pode adiar. Coisa boa conversar contigo. Então,
E com você também, você é uma simpatia. Eu quero te encontrar em Rio Grande para a gente conversar. Vamos reunir os Vamos sim, amigos. vamos sim. Que Vamos sim, coisa vamos bonita. deixar essa pandemia, né? Essa pandemia que está enlouquecendo todo mundo, e que a gente sabe o quanto está difícil, principalmente para as mulheres, né? Que estão majoritariamente na linha de frente. E a gente sabe que esses dias eu estava pensando, Jesus, como será a vida, o mental das pessoas depois que tudo isso acabar? Porque as estruturas estão sendo cuidadas, né, para lidar com o Covid, mas as pessoas não estão se cuidando e as doenças psicológicas estão cada vez aumentando. Eu ontem tive uma notícia muito, muito chata, e não foi a primeira dessa pandemia, de uma amiga, de uma colega de trabalho do meu esposo que se suicidou aqui em Rio Grande. E eu fiquei sabendo hoje que foi o terceiro caso de enforcamento aqui em Rio Grande depois da Rio pandemia. Grande. Então, assim, em Rio Grande. Então, assim, como é triste a gente ver o quanto tá difícil para as pessoas. Não tá fácil para ninguém, não tá fácil para criança, não tá fácil para adolescente, não tá fácil para idoso. E a gente precisa, como você mesma disse, de amor. Porque se não for pelo amor, a gente não vai conseguir nos salvar. Porque tá difícil, sim. Para mim, eu sou uma privilegiada, eu não preciso sair de casa para ir trabalhar todos os dias. Eu vivo com meu companheiro que eu não trabalho aqui em Rio Grande. Rio Grande não me aceitou profissionalmente ainda. Então, assim, mas eu sou uma privilegiada. Eu digo isso ao meu filho todos os dias. Ele é um pré-adolescente e às vezes ele até fica chateado, porque tudo eu digo que ele é um privilegiado, mas é verdade, sabe? Porque a gente precisa enxergar nossos privilégios para a gente ver a desigualdade, né, que a gente está vivendo. Porque, assim, um dia desses eu conversei com a mãe do Miguel, a Mirtes, que perdeu o filho porque foi obrigada a ir trabalhar, e em plena pandemia, lá em Recife, com Recife já tinha fechado tudo, mas a patroa mandou ela ir trabalhar, teve que levar o filho porque a creche estava fechada e o menino caiu do elevador e morreu. Uma mulher periférica, preta, né? Então, assim, sou uma privilegiada nesse momento? Sou. Sei que várias pessoas estão tendo que todo dia enfrentar um leão, um zoológico inteiro na área de saúde, nas áreas que as mulheres estão trabalhando majoritariamente, que são de atendente de farmácia, área de enfermagem, as empregadas domésticas, que a gente sabe que não pararam de trabalhar. É a economia do cuidado. Que tem algumas É uma privilegiadas coisa. que você descreveu que não fazem, mas contratam alguém de periferia para fazer no lugar. Né? E que os homens continuam a ser treinados para poder pagar alguém para fazer. Né? Porque eles não conseguem nem arrumar uma cama, não conseguem lavar São uma essas louça. pessoas que estão morrendo, né, Letícia? Pois é. Então, olha, a pandemia, eu ontem, inclusive, teve uma live de candidatos, eu vou te contar, é a coisa que mais me entedia e chateia ultimamente. Porque, olha, é uma quantidade de promessa idiota, de coisas que não fecham uma com a outra, porque não há uma base para discutir, não há um fundamento para aquilo que está sendo dito. É como se você tivesse uma reunião de surdo, cada um falando uma coisa mais sem sentido que a outra. Então, aquilo me Que é a entendia outra. e gera raiva também. Né? Mas o que eu constatei numa situação como essa e denunciei é que a gente está brincando de identificar problemas e brincando de apresentar soluções. A pandemia colocou a olhos vistos problemas estruturais muito antigos. Na área de educação, por exemplo, a educação brasileira está totalmente sucateada. Eu acho graça, às vezes aqui em Curitiba eu ouço assim no jornal, na televisão, que uma escola de periferia foi assaltada. Levaram
uma TV e 3 computadores. 3. Em pleno século XXI, toda a área de informática da escola são 3 computadores. Aí, vizinho nosso, logo abaixo, é só atravessar ali o Chuí, que você está no Uruguai, onde a criança, quando inicia o ano letivo, recebe um tablet com todas os livros que vai usar, para ele fazer todas as anotações, os exercícios, né? E tem internet em casa para poder fazer. Sim. Aqui, 3 televisões e ninguém tem internet. Tem celular, que é o celular pré-pago, que é o que a população, né, de baixa renda usa o tempo inteiro. Vai estudar com aquilo. Então, uma educação detonada que agora, com a pandemia e o isolamento social, mostrou aonde nós estamos. Porque as crianças, como você disse, as crianças privilegiadas, como é o seu filho, como são os meus netos, né? Não é nenhum privilégio extraordinário, não, mas são, porque eles continuaram a estudar. Eles continuaram. Exatamente. E os outros, que constituem a grande maioria, o que aconteceu com eles? Eles estão largados e ainda agora vem o nosso digníssimo prefeito dizer que quer abrir escola a qualquer custo, sendo que nem a Câmara Municipal retomou a atividade normal. Escolas que não têm banheiros direito, que tem 40, 50 alunos numa sala onde só caberiam 25. Então, sim, eu peguei só um exemplo para falar um pouco em cima do que você falou. A pandemia colocou isso tudo à vista, só não olha quem não quer. Quem não quer. A solução para isso não é simples. Para você vir na televisão, propor, se eu for eleito, eu farei isso, não sei o quê, passe de ônibus. Uma chatura. Às vezes a repórter me pergunta, qual é seu plano para transporte público? Eu falei, acabar com ele. Acabar. Porque existe um negócio que explora o trabalhador. É o transporte público. O trabalhador não devia pagar nada por ele, porque a cidade é mal planejada, o local de trabalho fica a 200 quilômetros do local onde ele mora. Por quê? Porque empurrou ele para a periferia e largou o local de trabalho no centro. Então, é quase que um serviço cativo, que ele é obrigado a usar. Então, a municipalidade tinha que pagar a passagem para ele. Exatamente, já que é público, né? Mas os caras, não, vão reduzir tarifa, vão não sei o quê, tem que acabar com essa porcaria e fazer o que a Anne Hidalgo, prefeita de Curitiba, de Paris, nas últimas eleições na França, a cidade de 15 minutos, que é uma cidade todinha setorizada já, de acordo com as formações naturais, concentrações urbanas que existem ali. Então, em vez de patrocinar grandes movimentos de pessoas, né, para locais específicos, você fortalece o comércio local, você fortalece pequenas indústrias colaborativas locais, você fortalece as agrovilas para produção e consumo ali mesmo, você fortalece a área de serviços. E ela apelidou isso de cidade de 15 minutos, que é uma cidade onde você chega a pé ou de bicicleta em qualquer lugar que você quer ir. Então, isso é evidente, não é para implantar para amanhã, mas um planeta que está com os recursos detonados, que não pode mais queimar combustível. Um candidato vir e falar que vai aumentar a linha de transporte, ou ele é doido, ou ele acha que nós somos idiotas. Né? Porque tem um monte de idiota que escuta e acha até bonito, mas não é isso. Nós temos que tornar essas unidades mais autônomas, porque não tem condições de continuar queimando combustível como a gente faz, né? A menos que se passe tudo a ser com energia solar, mas a pesquisa nessa área ainda é incipiente. Não dá para ter ônibus solar, né? Então, são problemas gravíssimos, gravíssimos, que estão sendo tratados como se fosse idiotice. Não!
voltar à normalidade, abrir escola. Não é. Mostrou que não é.